O Sincerão finalmente melhorou. E tudo porque o Boninho teve a brilhante ideia de trazer de volta o velho jogo da discórdia, só que numa versão mais resumida, mais simples e concentrada nos protagonistas da semana. Algo que parece que funcionou bastante. E isso rendeu bastante, até mais do que eu mesmo esperava. Até para ser honesto com vocês, eu esperava mais um sincerinho, alguma coisa chata. O bom do velho jogo da discórdia é que ele finalmente conseguiu mexer com a casa e deixar claro para o público que a casa se dividiu em 3 partes: os gnomos, as fadas e o Davi. Os puxadinhos são tão sem importância nesse jogo que eles estão aqui e ali dependendo do gosto do líder de plantão. A Yasmin já disse que se ela for líder, ela quer trazer o puxadinho para perto dela. E a Fernanda disse que se ela for líder outra vez, ela quer manter o puxadinho por perto. E eles têm lá a Giovanna Planta como o maior expoente deles. Depois, a Raquel vem em segundo. O bom é que o Sincerão aclarou para eles e pra gente que tá assistindo aqui que existe essa divisão na casa. Os gnomos estão com uma estratégia. Se essa estratégia deles vai funcionar ou não é outra história. Agora, as fadas querem se segurar nessa história de que elas estão sendo sensatas. Mas o Davi segue sendo o ponto central do BBB 24. É o personagem que protagoniza, mesmo sem querer protagonizar. Os grupos caem em cima dele, a Vanessa e a Yasmin estão carregando demais no ranço pra cima do Davi, que inclusive já virou até obsessão. E o Buda, que segue achando que ele é um camarote, é o que mais está alimentando esse ódio todo contra o Davi. O Sincerão apenas aclarou as coisas, mostrou pra gente que a casa tá assim. E os maiores destaques são justamente a Fernanda e a Isabelle. As duas acabaram ganhando muito mais no argumento do que a Beatriz e a Alane. E a Vanessa também se destacou ali pelo ódio ao Davi. Só isso, pra mim, já deixa claro quem são os quem devem sair de lá. E deixa claro também quem é que tá travando as histórias do BBB 24 de realmente acontecerem. E sendo sincero, pra mim já deu pra Yasmin e pra Vanessa, pro Buda e pro Bila, que foram os que criaram toda essa fica, essa desconfiança pra cima do Davi e que travaram o jogo de andar. Uma pena que mesmo após toda essa movimentação no Sincerão, o movimento das torcidas mudando pra Alane pra tentar tirá-la do programa, vai ser difícil as coisas mudarem. Ao menos por agora. Mas certamente vai dar pra gente medir o impacto. Se a torcida conseguir levantar a porcentagem dela e diminuir a do Juninho, é um sinal claro, viu? A Alane bateu de novo no paredão, ela sai. E a gente vai descobrir isso logo mais. E vamos saber se o Sincerão também serviu pra alguma coisa. O Sincerão teve o Michel falando sobre o Davi ter influenciado o voto da Beatriz nele. O que pra mim é pura burrice da parte do Michel. Ele não está errado em falar que o Davi tentou combinar e articular votos na Vanessa, mas ele estava errado em dizer que o Davi influenciou a Bia a votar nele para salvar a Isabelle. O Davi, inclusive, fez a acariação com a Bia e perguntou se ele tinha dito para ela votar no Michel. E ela disse que não. Ela disse apenas que o Davi pediu para não votarem na Isabelle. O Michel, que tá errado nessa situação como um todo, porque ele tenta mostrar que o Davi é o culpado pela Isabelle estar no paredão, e esquece que quem votou na Isabelle e fez ela cair no paredão foi ele, né? Essa parte aí ele convenientemente esquece. Aí o Michel quis fugir da conversa, não quis falar nada, mas tá claro que ele tá sendo sim um mau jogador por querer jogar a responsabilidade do erro dele pra cima do Davi. Além disso, isso pode soar inclusive como mau caratismo. Aí o Matheus foi falar com a Isabelle, aí ele disse que sentiu que ela tem ignorado ele, as coisas que ele tem feito na casa, e que se afastou das fadas e que por isso votou nela lá no paredão. Aí o Davi também foi falar com as fadas e disse que ele se sente confortável do lado delas e que não pretende votar nelas até o top 7.
quando é inevitável votar um no outro, inclusive. Aí a Denisiane responde que ela acolhe e que ela não vai virar as costas pro Davi. Aí ele também pediu desculpas se ele tá passando a impressão de que o jogo dele está sendo maquiado. A Denisiane disse que não é por isso, mas é que às vezes ele acaba fazendo as coisas no escondido, o que soa bastante mal, mas que isso é o jogo que o Davi tá fazendo, ele realmente sabe o que ele tá fazendo. Aí o Alegrete sugeriu que o Davi pedisse desculpas para Yasmin, e foi isso que o Davi fez. Enquanto isso, a Denisiane disse que a Fernanda tinha cavado o último buraco que ela podia cavar após dizer que a Bia é um nada. E aí o Davi chamou a Yasmin para conversar. A Yasmin não queria, mas acabou cedendo. E aí ele começa a conversa com um pedido de desculpas. E a Yasmin já ficou puta logo ali. Ela não gostou e perguntou pra ele: é agora que você tá me pedindo desculpas? Aí o Davi se explicou sobre o Psyu e que isso significava, e explicou sobre o cancelamento, que é algo que ele admite que ele não sabia o que era. Aí enquanto ele pedia desculpas, ele pedia pra ela deixar ele falar, fazendo o Psyu inclusive. Aí o Davi diz que o Psyu é algo da criação dele, algo do costume de onde ele veio e da forma como ele foi criado. Depois, ele disse que não sabia o que era cancelamento, que ele não sabia da gravidade da fala dele sobre Yasmin estar cancelada aqui fora. Aí, ela jogou na cara dele o porquê ele está dizendo que andar com os gnomos era algo ruim e combinar votos com eles também, porque ele também tentou fazer a mesma coisa com os puxadinhos e se isso seria bom. O Davi não soube responder essa questão. Aliás, ele disse que se ele não sabia o que era cancelamento, como é que ele poderia aconselhá-la sobre isso? A Yasmin tem razão nesse ponto, inclusive. Aliás, ela diz que ele nem sabe o que ela faz aqui fora. Daí o Davi diz que ele realmente não sabia quem ela era, só sabia que ela era famosa e que era modelo e só. Depois, ela falou sobre a comemoração dele e do fato dele ter dito que tinha conversado com a Vanessa e que isso servia para ela também, porque eles não tinham conversado antes. Tá nesse vídeo aqui, inclusive. Aí, o Davi diz que esperava pelo momento certo para conversar com a Yasmin. Aí a Yasmin disse que os dois dormem no mesmo quarto e que só agora, depois que ele foi apontado no Sincerão, é que ele achou conveniente chamá-la para conversar. O Davi, então, diz que ele tá lá com toda a humildade dele, se colocando para baixo para falar com ela. Aí, ela disse que não precisava disso e que não ia aceitar as desculpas do Davi. Além disso, ela disse que tem certeza que ele é um ser humano maravilhoso, que tem uma família que o ama bastante, mas que o seu jogo é péssimo. O problema do Davi, eu disse na live aqui do canal, falta ele ter um pouquinho mais de base, conhecimento e educação formal. O problema dele é justamente ele não conseguir construir uma argumentação que seja minimamente convincente. E é por isso que as pessoas gostam dele aqui fora, mas odeiam ele lá dentro. É tipo, aqui fora, estão vendo aí o Davi, um cara que tem uma educação muito ruim e tá lá no BBB lutando para mudar a vida dele através da educação, porque o sonho dele é ser médico. Isso vende muito aqui fora. Só que só isso não é suficiente para ele sustentar o jogo interno dele lá. O Davi precisa entender como é construir uma argumentação minimamente convincente, montar um discurso coerente e claro, e não deixar dúvidas sobre o seu posicionamento. O Davi se dá mal aí, e é por isso que as pessoas desconfiam dele. Aí a Yasmin chorou depois de conversar com o Davi e disse que é muito difícil falar com ele, porque parece que ele tá manipulando ela o tempo todo. E disse que ela tá sendo uma péssima jogadora, que não tá sabendo o que fazer ali e que tá levando muita patada. Aí a Vanessa disse que elas não podem cobrar carinho de quem não vai dar carinho pra elas. Aí o Buda se meteu no meio e disse que a Yasmin colocou o Davi contra a parede e que ele não soube responder e que ela está no caminho certo. Aí a Vanessa disse que o Davi não é a Juliette ou o Lucas Penteado do BBB 24 e que a Juliette sabia responder e não desrespeitava ninguém quando ela era apontada. Então a Yasmin quis saber que personagens são eles. A Vanessa não soube responder. Só disse que eles são complexos demais para serem apenas um personagem.
a Vanessa meio que não se enxerga também, né? Aí o Marcos disse que o público pode enxergar as desculpas do Davi como um arrependimento, mas a Vanessa corta e disse que isso é falta de coerência do Davi de qualquer maneira. Aí depois, a Vanessa perguntou se a história de vida da Lady era fácil, se a história do Marcos era fácil, e disse que não é porque o Davi veio de uma história difícil que ele tem que desrespeitar as pessoas e mandar elas calarem a boca. Aí ela também disse que o Davi não tinha coragem de falar com ela naquele momento e que alguns costumes se tiram quando é criança, mas às vezes é preciso também tratar como criança. Depois, a Vanessa diz que a Bia e a Alane estão caindo na lábia do Davi e que não são opções de voto dela pra já, mas já não estão mais no top 10 dela e vão ser alvo nas próximas semanas. Aí depois dessa conversa da Yasmin com o Davi e as conclusões da Vanessa, a Yasmin decidiu que ela não quer mais falar com a Isabelle. E a Vanessa disse que também não queria porque o Davi estava manipulando ela. Aliás, a Yasmin chegou a dizer que o Davi disse o que a Isabelle deveria dizer no Sincerão, insinuando que a Isabelle era manipulada. No quarto do líder, a Raquel e o Bila elogiam a Fernanda pelo seu desempenho no Sincerão e o Michel segue acreditando na fique que ele criou de que o Davi induziu a Bia a votar nele. E as fadas lá embaixo chamavam a Fernanda de influenciável, porque o Rodriguinho assumiu que foi ele quem orientou as falas da Fernanda no Sincerão, além de orientar a indicação da Fernanda na Beatriz. Eles ensaiaram todo o discurso, inclusive, eu te falei nesse vídeo aqui. A Denisiane, então, lembra que o Rodriguinho disse que estava no comando da situação e que tinha dito que ele falou para Fernanda não indicá-la ao paredão. E aí, quando elas continuaram essa conversa, a Denisiane falou que ela precisava aprender com a Alane a falar mais e o Alegrete disse que esse foi o melhor momento da Alane no BBB. E aí, a Denisiane voltou a dizer que a Fernanda é influenciável e a Alane disse que se a Fernanda fosse mulher mesmo, teria indicado ela ao paredão e não a Bia porque mandaram ela fazer isso. Aí a Alane disse que ela respirou fundo mais 50 mil vezes para não perder a pose de princesinha e deixar a voz de marretada do Thor sair e mandar a Fernanda calar a boca. Aliás, não é voz marretada do Thor, gente, é a voz da vocalista do Sepultura mesmo, como o Juninho falou. E a Alane deveria ter feito isso. No mínimo, ela ganharia o respeito do público muito mais do que essa coisa de princesinha chata que ela tem feito lá dentro, inclusive. Aí a Beatriz disse que se fosse por causa da Fernanda, disse que só se importa com quem ganha a prova, era melhor o Alegrete se cuidar porque ele seria o próximo alvo dela. E aí as fadas ficaram falando sobre como a Alane gerou identificação com outras mulheres que têm os mesmos gatilhos que ela sobre o que o Juninho fez lá dentro. A gente vai pular essa parte porque o vídeo não é sobre os gatilhos da Alane, é sobre o que aconteceu lá no BBB. E aí lá no quarto da magia, o Davi revelou para Isabelle que a Yasmin a chamou de sonsa. A Isabelle ficou muito chocada em saber disso, ainda mais quando a própria Yasmin tentou chamá-la para conversar. Aí o Davi disse que esse é o jogo delas, dizer que a Isabelle é influenciável mesmo e que ela passa pano nele, mesmo ela tendo dito que nunca compactuou com as coisas que o Davi faz na casa. E ela sempre fez questão de deixar isso claro, inclusive. Aí o Davi, então, disse que sentiu que a Yasmin queria criar um embate com ele quando ele foi pedir desculpas para ela e que ela ia aumentando o tom de voz e ele pedia para ela ter calma. E eu acho que nunca disseram pro Davi que um dos piores erros que tem é pedir para uma mulher numa situação dessas ter calma. Elas aumentam mais o tom. Aí ele revelou que tá guardando o ataque pra cima da Yasmin e da Vanessa pra quando ele for líder e mandar a Yasmin pro paredão, dizendo que quando eles foram conversar, ela disse que o jogo dele era péssimo e que ele a colocava no paredão porque o jogo dela é horrível. A Isabelle disse pra ele que ele não precisa parar de falar o psiu ou então de mudar quem ele é pra agradar quem quer que seja, mas que ele seja inteligente porque lá vão usar isso contra ele e que ele precisa ser sagaz,
especialmente com as meninas. Pouco depois, a Isabelle também foi conversar com a Lady, com o Marcos, e disse para eles que ela não entendeu por que a Yasmin foi atrás de falar com ela. Ela disse que a Yasmin tinha intimidade para chamá-la para conversar lá no quarto, mas a Isabelle repete que esse argumento de votar nela por causa do Davi foi um argumento ridículo. Aí a Lady disse que a Yasmin queria tentar resolver o problema antes do Sincerão. E a Isabelle disse que a Yasmin nunca quis saber se ela concordava ou não com as atitudes do Davi e que é muito comodismo usar esse argumento e que ele é muito fraco e raso. A Isabelle então disse que ela não vai soltar a mão do Davi, mas disse que isso não significa que ela não tenha o seu próprio jogo e suas próprias decisões e o seu próprio posicionamento e que ela não tem problema nenhum com isso. Aí o Marcos disse que a Yasmin já tem um ranço gigantesco do Davi. E a Isabelle disse que ela não tem nada a ver com os ranços da Yasmin e que ela é leal ao Davi, mas não significa que ela seja uma substituta dele. A Isabelle disse que acha legal ver o Davi se aproximar do quarto das fadas e desenvolver novas relações, mas tem horas que não tem como ela não se intrometer lá nas brigas do Davi e lembra que na briga do Davi com o Bila, eles praticamente foram para as vias de fato. De qualquer forma, o Marcos tentou intermediar a conversa entre a Yasmin e a Isabelle, e a Yasmin disse que não votou na Isabelle por causa dela andar com o Davi, mas sim porque ela passa a mão na cabeça do Davi, que é um cara que a trata mal lá dentro. E ainda diz que a Isabelle não queria se comprometer e por isso usou esse fato no Sincerão e que não faz mais questão de se resolver com a Isabelle. A Isabelle depois perguntou se ela fez alguma coisa para ferir a Yasmin no Sincerão. Aí o Marcos disse que ela não tinha feito nada, mas que a Yasmin não queria que ela levasse essa história pro Sincerão. E aí ele diz que não vai mais intermediar nada entre as duas. Depois, a Vanessa voltou a falar que é errado Davi usar o Psyll, e o Buda lembra do trecho que ele viu no quarto do líder, que deu origem a toda essa fique aí, porque foi isso que o Bila espalhou, que o Davi era manipulador por causa do Psyll na hora que ele conversava com a Isabelle. Enquanto isso, a Denisiane continuava chocada em saber que a Fernanda indicou a Beatriz a pedido do Rodriguinho e que pretende expô-lo no momento certo. A Alane também lembra que foi o próprio Rodriguinho que vive falando disso pela casa e que elas não levaram ele a sério. Aí a Denisiane disse que vai falar disso porque ele não pediu segredo nenhum. Aí a Beatriz disse que ela não pode julgar o Davi pela forma como ele comemora ou pelo que ele faz, pois ela também faz a mesma coisa nas festas e que seria muito incoerente julgar os exageros do Davi sem ela olhar que ela igualmente tem os dela. Aí lá no quarto Gnomo, a Pitel analisa que quando o Brasil compra um dos lados do reality show, o outro já entra perdendo. Aí ela analisa que os erros dos favoritos são deixados para trás ou minimizados e os seus acertos são potencializados. E os erros de quem tá do lado errado são explorados ao máximo. A Pitel disse que isso não significa que eles estejam necessariamente errados, mas que eles não foram acolhidos pela torcida. E aí ela lembra que se reposicionar no jogo dessa maneira pode soar como falso, porque se alguém vem seguindo uma linha e depois muda porque as coisas viraram, fica mesmo parecendo que a pessoa tá só querendo biscoitar em cima disso. Aí a Pitel disse que ali é um jogo que eles perdem antes mesmo de ganhar. E ainda diz que se ela é a vilã e que se ela ficar onde ela já está errada. Se ela vai para outro lado, ela continua sendo vista como falsa e que não tem como ganhar um jogo desse jeito. Em outro momento, a Beatriz disse que o conflito da Alane com a Fernanda foi muito mais forte do que o dela com a Fernanda e que a Fernanda pegou muito mais pesado com a Alane do que com ela. Aí o Alegrete disse que quando a Fernanda meteu briguinha de mulher no meio, foi para tentar rebaixar a Alane. E ali perto, o Rodriguinho foi falar com a Vanessa e ela disse que o Davi não chamou ela para conversar
porque ele não pode mais rebater os argumentos dela e que agora ela só vai ser educada com ele, mas não vai mais falar com ele. A Vanessa, então, quis saber qual foi a reação do Davi por ser citado por ela no Sincerão, e o Rodriguinho disse que ele riu, o Buda disse que ele debochou, e a Yasmin disse que quando ela começou a macetar, o Davi parou de rir e ficou calado até o final. Depois, a Yasmin disse que a Cunhã ficou chateada pelo motivo do voto, mas que a própria Cunhã votou na Vanessa por falta de opção e que divide a mesma cama que ela. O grande problema é que a Yasmin acha que são coisas semelhantes, mas na verdade não são. A Isabelle não votou na Vanessa porque ela queria votar na Vanessa. Ela votou na Vanessa porque era a opção que ela tinha para salvar duas pessoas próximas. Já a Yasmin tinha outras opções no quarto fada, mas ela votou na Isabelle apenas porque ela queria votar no Davi e o Davi estava imune e não podia receber voto. Foi isso que a Yasmin disse na justificativa dela. Ela que não se faça de besta. Tá aí pra vocês verem o que ela mesma falou. E eu acho que ela passa muito a mão na cabeça dele com algumas atitudes que ele tem dentro da casa que eu acho muito erradas. E eu acho que ela não enxerga isso, então como ela meio que encoberta as coisas que ele faz, vai ser nela. A Vanessa então disse que ela ficava triste pela Cunhã e que gostava dela, mas que não podia mais fazer nada para salvá-la das garras do Davi. Aí a Vanessa discorre que o Davi pode estar sendo associado com uma Juliette ou um Lucas Penteado, pelo jeitão dele, e a Yasmin disse que ela já sacou o jeito do Davi logo quando ele brigou com o Michael no terceiro dia no BBB, mas que só no paredão para ela ter a resposta que ela quer. E é uma resposta que nunca vai vir, só para deixar isso claro para vocês. Em outro momento, o Davi comenta como o Psyu virou uma pauta na casa. E que isso não era lá grande coisa. A Raquel disse pra ele que ela entenderia que o Psyu era pra mandar ela calar a boca. Aí ele insiste que é um costume de onde ele é. E a gente entende que o Davi tem o costume de mandar as pessoas calarem a boca então. E pra sanar essa dúvida, está aqui o que significa Psyu. Tá lá no Google. Psyu é uma interjeição para impor silêncio e mandar as pessoas calarem a boca. Mas na Bahia, pode significar prestar atenção, se ligar no que está sendo dito. Davi pode achar que todos nós temos que saber disso, mas não é bem assim. E aí, já perto de irem dormir, Bia quis saber o que a Denisiane pensava sobre o Bila. Aí ela disse que achava que o Bila tinha posicionamentos corretos e sugeriu para Bia entrar no quarto gnomo e perguntar aonde é que ela ia dormir. E que se eles parassem de falar, era porque estavam falando dela. E aí elas foram ouvir atrás da porta do gnomo o que eles conversavam lá, mas só se depararam com risos. O Juninho então saiu e pegou as duas atrás da porta e elas entraram direto na despensa. Em seguida, ele contou que as meninas ouviam atrás da porta e a Fernanda riu da cara delas por causa dessa situação. Aí a Beatriz depois disse que ela não quer mais dormir nos gnomos, que ela planeja causar uma intriga entre o Rodriguinho e a Fernanda no ao vivo e que vai dar barraco de madrugada se ela tiver que dormir nos gnomos. Então ela disse que ela não vai respeitar lá o que a Vanessa quis. E por lá, a Fernanda só ria da cara das meninas em ouvir atrás da porta e o quanto isso era infantil. Pela manhã, todos foram acordados com o rock pesado do System Nova Down e o Rodriguinho falou pra Alane que era uma homenagem pra ela e a voz de sepultura que ela tem quando ela tá estressada. Aí o Rodriguinho diz que o Juninho está muito convicto do resultado do paredão e que imagina que ele vai continuar. Aí o Rodriguinho repetiu então que se o Juninho voltasse do paredão, é porque eles realmente não estão sabendo nada do que está acontecendo nesse jogo. E ele aproveita e anuncia que já não está mais na unidade com a Fernanda e a Pitel. Ele disse que agora elas já sabem como fazer, que eles vão continuar brincando, mas que não vai mais orientar nada e que elas pesquem as informações que elas sabem por aí. A Pitel então brincou que esse foi um grupo que durou 2 dias e que nada que eles fazem lá dentro dá certo mesmo. A Beatriz também acalmou a Isabelle e disse que o paredão não era sobre ela, mas sobre a Alane e o Juninho
e que ele daria uma resposta importante para todo mundo. O Juninho também disse para Isabelle que ela fica nesse paredão e aconselhou ela a ficar ligada, porque a meta dos grupos é atacar quem está jogando sozinho. E ali perto, a Yasmin seguia ressentida por causa da Isabelle expor o seu voto no Sincerão e disse que não tem como o BBB ser como é a vida real, porque aqui fora ninguém ia expor o que ela fez no Sincerão pro Brasil todo ver. A Yasmin disse que ela tava com muita raiva da Isabelle e que isso só aumentava cada vez que ela se lembrava desse fato. Aí ela contou pra Vanessa que o motivo de seu voto na Isabelle era porque ela passava a mão na cabeça do Davi e nos erros dele e que por isso votou nela. Aí ela também diz que a Isabelle não fala nada sobre o psil do Davi e que ela prefere muito mais a Vanessa com a boca de navalha do que a Vanessa algodão doce. Aí a Vanessa disse que ninguém é 100% uma coisa ou outra e que acha errado a Isabelle não dar uma oportunidade para Yasmin falar. Mas ao mesmo tempo, ela também não quer fazer isso, né? Pois, afinal, é uma decisão da Isabelle e não é uma decisão dela. E aí, antes de uma dinâmica, o Bila disse que ele não se vê como campeão do BBB e que só tá lá pra jogar. Aí a Vanessa revela que o seu objetivo no BBB vai muito além do dinheiro. Eu digo pra vocês qual é o objetivo da Vanessa: fazer a carreira dela emplacar. Só que não tá rolando. Aí a Pitel disse que ela não tem que maneirar nada lá dentro, que não tem que falar nada mais suave e lembra da espetada que o Alegrete deu nela. Aí ela se pergunta se ela precisa maneirar com o cara que tirou ela do VIP e que explodiu mesmo, mandando ele pra porra por causa disso. Aí ela reflete que não importa se ela tenta ser diferente ou não, ela vai sempre ser vista como exagerada e que vão ter a mesma reação com ela toda vez. E seja como for, a Pitel também tem uma visão de como as coisas são. Mas ao mesmo tempo, a Pitel não sabe como encontrar uma saída para esse looping eterno dela. Ela é engraçada, mas ela é pessimista. Ela sabe que é uma ilusão achar que ela vai conseguir mudar alguma coisa no jogo que ela mesma já definiu como perdido. A Yasmin então voltou a dizer que o Davi tá se vitimizando porque ele fica perto dos Big Fones e que tem tanto lugar para ele ficar na casa, mas ele só fica por lá como se fosse tudo para irritá-la. Aí o Bila concorda com isso. A Vanessa disse que ela não mudou a visão que ela tem e continua dizendo que ele tem jogo sujo. E aí a Yasmin volta a repetir que tá com medo de ser cancelada e que ela acreditou nele e que por isso ela tá noiada com ele. Aí ela admitiu também que foi por causa disso que ela não se deu bem com ele. O que eles esquecem é que apesar dos erros do Davi ali, o grande responsável pelos maiores problemas lá não é o Davi, né? São eles mesmos. Quem tá fazendo a merda não é o Davi. Se a Vanessa entrou lá pra mudar a imagem dela, com essa perseguição implacável que ela vem fazendo contra o Davi, ela tá sendo cancelada aqui fora por causa disso. E isso não é culpa do Davi. Por mais ranço que ela tenha do Davi, ela é quem tá com ódio do Davi e não é ele quem tá com ódio dela. E ela, com essa visão elitista, também passa a ideia de que ela não quer ver o rapaz melhorar de vida. O mesmo vale para Yasmin. Culpar o Davi por isso, inclusive, só reforça o próprio medo delas de serem canceladas e de não se responsabilizarem pelas próprias ações. Depois, a Pitel e a Fernanda disseram que o vento que sopra nas fadas não tá soprando nos gnomos e que eles precisam fazer soprar para lá também. E aí, a Fernanda lembra que amanhã, teoricamente, seria a sua festa, mas que provavelmente não vai rolar apenas porque é com ela. Vai ter a festa de quarta-feira, só não temos certeza se vai ser a festa com o tema dela ou se vai ser geral. Eu acho que era disso que as meninas falavam, inclusive. Só que até agora não rolou nenhuma festa com os temas dos líderes. Todas as festas foram com temas gerais. Ela até comentou sobre a postura do Rodriguinho também e disse que ele voltou a desandar e que ele vai pedir para sair outra vez. E isso também ele já tinha dito diversas vezes, né? Aí a Pitel também analisa o jogo das fadas e repete o meme de que elas são tão boazinhas, tão galera, são tão menininhas, são tão fragilizadas,
que quando ela vai pra cima das meninas fazer um jogo como deve ser, as pessoas devem achar que ela tá sendo agressiva e errada por atacar essas meninas tão legais. A Pitel diz que a reação delas vai sempre ser vista como exagerada. E aí rolou a dinâmica de um patrocinador, e antes disso Davi perguntou se podia conversar com o Michel depois. O Michel negou no primeiro momento. A seguir, eles foram conversar e o Davi disse que em momento algum ele induziu a Bia a votar nele e que apenas pediu para não votar na Isabelle para ela não ir pro paredão. Depois, o Davi disse que ele ficou mexido com o que o Michel apontou no Sincerão e que se ele vê que o Michel tá fazendo mal pra ele, ele vai sim se posicionar contra e que vai confrontar. Aí o Michel disse que o Davi tá muito na defensiva e que não vai mudar a ideia de que ele induziu a Bia a votar nele. O Davi então só disse que ele não quer ser visto como uma pessoa falsa como o Michel tá fazendo, mesmo que o Michel diga que não. A conversa dos dois é muito chata e não leva a lugar nenhum. O Michel tá com ranço do Davi e não gosta dele. Aliás, o Davi disse que o Michel se vendeu por um prato de comida. No resto da tarde, foi o mesmo de sempre. A Bia ainda tá bastante ressentida com a Fernanda ter chamado ela de nada e que se a alegria dela incomoda, então ela não é um nada lá dentro. A Pitel também disse pra Fernanda que a Alane esvaziou pautas importantes em benefício próprio, achando que poderia lucrar em cima disso. O Davi chamou o Michel de bosta por causa da fala dele no Sincerão, culpando ele por jogar a Isabelle no paredão. A Isabelle disse que a parte dela como amiga ela já fez e que agora é com eles, se referindo aí ao Michel e ao Davi. A Alane também disse que tem medo das pessoas terem interpretado que ela aceitou o flerte do Juninho, mesmo ela afirmando várias vezes que tá tudo gravado lá. Então se ela tá insegura é porque ela teme que ela fez algo errado. Bom saber, né, que assim isso vai continuar sendo explorado. O que esperar da eliminação de hoje? O Juninho tá fazendo hora extra, como o Rodriguinho mesmo apontou há tempos lá dentro. E que eles não vão se surpreender se o Juninho for eliminado, mas se ele ficar. É o mais esperado, inclusive, né, o rapaz sair. Inesperado mesmo vai ser a Alane sair. Seria ótimo pro jogo se ela saísse, seria um tombo nas fatas sensatas, mas a gente sabe que isso não vai rolar. Por outro lado, se as torcidas conseguirem diminuir a porcentagem do Juninho, pelo menos a que dizem que ele vai ter, é um sinal de que a Alane, se bater de novo no paredão, ela sai. Pelo menos é uma das leituras que a gente pode tirar disso tudo. Até o fechamento desse vídeo que você está assistindo, esse é o cenário mais plausível. Juninho eliminado e Alane voltando, mas batendo ali na trave outra vez. Se a torcida da Isabelle conseguir fazer isso, é um indicativo de que a Alane pode perder muito espaço para ela. Vai ser algo interessante para a gente descobrir logo mais. O público do BBB não é o público da Fazenda, aonde os rebosteios rolam com alguma frequência. Por lá, o público deixa essas coisas rolarem até para saber aonde vai dar. Mas no BBB não tem espaço para isso. E a gente vai estar ao vivo para comentar a eliminação do Juninho aqui no Faropop. Então, continue com a gente na nossa cobertura do BBB 24.